México, sem sombra de dúvida. Apesar de todo o milagre que o prof faça. Ninguém é louco de querer cruzar com a Alemanha. E a Alemanha não quer cruzar com o Brasil também. Mas melhor que a Suécia? A Suécia me preocupa por outros motivos. Pelo jeito como ela joga, que é o jeito que está dando problema para o Brasil. Exatamente. Então, escapo da Suécia, porque não quero adversário encardido. Escapo da Alemanha por motivos óbvios. Suicídio você querer cruzar com a Alemanha em Copa do Mundo, em qualquer fase. E estava sobrando o México. Eu acho que contra o México é um adversário mais afeito àqueles que o Brasil, no final, sempre consegue derrubar. Né? Pode ser que o prof. Osório me desminta, a partir do bom trabalho que ele faz, a gente reconhece isso, mas se tem que escolher um, eu vou ficar com o México. E que sufoco foi para a seleção da Alemanha hoje virar para cima da Suécia e chegar viva à última rodada, porque ela chegaria matematicamente viva, mas virtualmente mortinha, né? Em caso de empate, na última rodada, mexicanos e suecos dependeriam de um empate para juntos estarem nas oitavas de final, o México em primeiro, a Suécia em segundo. Alguém tem dúvida de que o empate aconteceria, né? Nesse caso, entre as duas seleções? Então, aquele gol do Toni Kroos, no último suspiro, o gol mais tardio da história da seleção da Alemanha, fora prorrogações nas Copas do Mundo, né? 90+5, foi de vida para a seleção da Alemanha. Sabe que eu não consigo, neste momento, pensar na outra fase? Assim, o que é melhor? Eu acho que a gente tem tantas coisas para resolver para chegar na segunda fase, né? Internamente, melhorar tanto que... É claro que, às vezes, a Copa do Mundo é um adversário menos, teoricamente, né? Se tudo é relativo no futebol, menos complicado, sei lá, sair de um campeão mundial e ir para um time que tem, às vezes, mais dificuldades em Copas do Mundo, talvez seja melhor, vamos dizer que esse é o melhor caminho. E é claro que pode te ajudar a prosseguir, a mudar de fase, a melhorar, a ganhar corpo e... a gente não pode esquecer. Pode acontecer. É que eu não consigo, acho que a gente tem que... Se pega a Argentina, se pega o Brasil, pega a Alemanha, está todo mundo procurando o jogo. Sim. Ninguém achou. É verdade. Todo mundo procurando. Não, com claro certeza. que ninguém achou. Como a Argentina, não existe, né? Mas, assim, eu digo, eram nomes que sempre a Argentina era citada por ter o Messi. A Alemanha, por ser campeã mundial e ter mantido tudo e ter levado o trabalho até agora... com o mesmo treinador. Então, assim, você tem que respeitar os caras. Mas o gol do Kroos muda a opinião, muda tudo, né? Porque muda os pontos e empurra a Alemanha, pode empurrar a próxima fase. Mas, digo, são equipes que... Tá bom, quem chegou no Mundial e falou assim, pô, isso aqui era o que eu esperava. A Bélgica, tá bom. A Espanha, depois depois de uma semana de Mundial, a Espanha ganhou outra conotação, né? Porque o que veio a seguir... Foi um festival de times aí buscando um formato, um melhor futebol, um futebol consistente, para a gente falar em campeões do mundo, né? Naquela linha de quem pode ser campeão do mundo. Então, assim, no Brasil, assim, acho que o Brasil tem que tentar sair bem, conquistar uma consistência no jogo, e qual é ela e de que forma, com quais jogadores, para poder passar e levar isso para a próxima fase. Aí, contra a Alemanha, contra a Suécia, contra o México. Eu acho que cada um tem aí um problema, tem uma vantagem, sim, se é que é vantagem. Sim, a Alemanha não está jogando nada. Grande futebol. Não. Sim, o México é um time perigosíssimo, mas o México é assim, com o prof. Osório, às vezes ele é 8, às vezes ele é 80, né? Mas é perigoso. E tem dificuldades o México, tem algumas dificuldades. E a Suécia, tá bom, trancado, time trancado. Se o Brasil tem essa dificuldade, quem é que vai jogar abertão? Um jogo com a Espanha? Mas tá longe. A Alemanha não é um jogo fácil, o Brasil não é simples. Então, assim, tentar buscar onde é que está a moleza nas oitavas por esses adversários citados, eu acho que é melhor esquecer trabalhar pela classificação antes de começar a pensar nisso. Agora, ela não está segura também, não. Né? A Alemanha, assim, de tudo que foi visto da Alemanha até agora, eu acho que me parece que, por incrível que pareça, só uma coisa permanece muito sólida na Alemanha, que é a força mental do time. E na última bola do jogo, precisando ganhar, senão ir embora para casa, vai lá e pá, bota a bola lá dentro. Que foi o Toni Kroos. E aí, falo dele
particularmente. Vinha jogando mal, o Toni Kroos errou passe, é aquilo que o Calçade falou. Se não acontece nada naquela falta, a gente vai falar, pô, o Toni Kroos não jogou nada, hein? Só que o cara vai lá, frieza, no último lance do jogo, pum, põe a bola lá dentro. Que é uma questão mental que me parece ainda muito forte na Alemanha. E isso é importante. Em Copa do Mundo isso é importante. Acho que poucos têm isso. Poucos têm isso. Agora, de jogo mesmo, até agora, eu não consigo dizer... Os jogos também se apresentaram nas duas partidas, né? Com a Alemanha em desvantagem, Sim. tendo que martelar para chegar ao gol, né? Hoje é 27% a posse de bola da Suécia. Né? Baixíssima, né? A Suécia, ela, como fez contra a Itália, né? Na repescagem que a classificou para a Copa, ela, estando em vantagem, ela abre mão completamente do jogo e ela se tranca e joga no contra-gol. Não é veloz, né? Chegou a ter uma chance ou outra, teve lance que foi reclamado do pênalti no primeiro tempo ainda, né? E foi, né? Mas até finalizou bastante, foram 6 arremates e 5 no alvo, a Suécia chegou. Então é um time um tanto quanto traiçoeiro, de fato, né? Agora eu estava dizendo no começo do programa, 44 cruzamentos fez a Alemanha, superou o Brasil, que fez 42. Isso é sempre o sinal da falta de repertório, né? Porque você chega uma hora, você começa a jogar bola na área, joga a bola na área e vê o que acontece. E tem um outro detalhe que valoriza a vitória alemã, o Boateng foi expulso aos 9 minutos do final. Então foram quase 15 minutos aí jogando com 10, né? Com 10 e tendo que buscar o gol. E os caras foram buscar o gol. Tiveram outras chances. Não foi só, teve bola na trave, teve gol perdido dentro da área. Teve a cabeçada no Mário Gomes. Exato, teve chances claras ali que foram desperdiçadas. Então não foi assim, não atacou e fez o gol no final. A Alemanha criou várias situações e o gol veio numa hora dramática, né? Agora, se acontecer, pode acontecer, né? De uma vitória alemã e uma vitória da Suécia, eliminaram o México também. Pode. O México pode ser eliminado com 6 pontos, que seria mais um grande feito, entre aspas, da seleção mexicana, né? Ganha da campeã do mundo, ganha o segundo jogo e ser eliminado. Com 6 pontos. Enquanto você pode ter uma Argentina classificada com 4, por exemplo. E uma Copa que vai sendo levada, decidida na bola parada. Mais da metade dos gols de bola parada. Hoje foi um exemplo disso com o Kroos, mas outros aí, vários. Bolinha parada, eu não olho para a bola parada com desdém, não. Eu acho que ela faz parte do jogo, então você tem que trabalhar bem. O jogo é dividido, se divide assim, o jogo é em 5 fases, uma delas é a bola parada, especial. Se ela está parada, alguém parou e, em geral, foi o adversário. Porque eu acho que a questão é a dependência, né? Só a bola parada se é o seu único, tem a arma parada como argumento. arma, né? Agora, o fato também, né, é que, embora a Copa do Mundo seja cercada de um grande fascínio, uma magia, ela acontece a cada 4 anos e tal, ela não é a excelência do futebol. Os maiores times de futebol não são as seleções, são os mais ricos clubes europeus que montam seleções transnacionais e que têm mais tempo para trabalhar, para o técnico trabalhar e fazer com aquele conjunto ser mais harmônico. E nem é o melhor momento dos jogadores. Também, fim de temporada. É um fim de temporada. Exatamente. Então, fisicamente, já estão na fase, né, estão fazendo hora extra, o que até explica muitas lesões que sempre acontecem perto de Copa do Mundo, às vésperas e durante, né? E os técnicos não são os maiores. Não. Quem o Lô treinou? Times pequenos da Alemanha, na Áustria, auxiliar técnico da Alemanha e técnico campeão do mundo com a Alemanha. Não treinou ninguém. Isso. Nenhum time minimamente pesado, mesmo no país dele, não treinou. Então você vai olhando, o caso do Tite é uma exceção. É um técnico de currículo do nosso futebol. E o próprio Sampaoli, que já construiu um currículo, está na Argentina. Mas são casos raros. Tem vários técnicos que são pequenos ou medianos no cenário internacional e que comandam as seleções. E como não há mesmo tempo para treinar, as reuniões são rápidas para aqueles jogos ali de data FIFA, é difícil também adquirir um conjunto que um time de clube pode adquirir, né? E aí é natural que também dependam de bola parada, de algumas e do ponto de vista recursos, físico, né? A gente cobra a atuação dos times, esquecendo disso. Você cobra, é Copa do Mundo, o jogador está louco para participar. Digo, questões táticas do jogo em que exige um desempenho físico absurdo e os caras, se o cara é muito grande, é porque ele vem com uma carga ao longo da temporada nas costas. O jogador passou a temporada no banco, às vezes um time que tem 3, 4 caras, aqueles que entram e saem, não tem uma carga na temporada gigante, se dão melhor do que aquele que tem um grande jogador que jogou 55, 58 jogos, que para o padrão europeu já é muita coisa, é enorme, né? Aqui 70, o cara ainda está sorrindo. Então isso faz diferença nessa cobrança do ponto de vista físico, de caras que... Porque é o seguinte, você pega jogadores, só para dar um exemplo, você pega jogadores, vou dar exemplo, Jeromel, Cássio e Fagner, jogadores brasileiros que atuam aqui,
né? E estão na seleção. Quando eles estão no voltarem, estágio físico. quando eles voltarem para jogar o Brasileiro, eles vão estar no estágio físico daqueles. Triste. Fez o Cássio? Nada. E fez o Jeromel? Por enquanto, nada. E o Fagner está fazendo alguma coisa. Digo assim, fisicamente, eles vão chegar no estágio abaixo. Por quê? Porque eles acompanham, claro, são reservas, tem outra carga de treinamento, com outra intensidade, mas e a comissão técnica, obviamente, sabe que esses estão no meio da temporada e não no final dela. Mas você está dentro de um ritmo diferente de competição, que é mais preservar os caras e arrumar os times taticamente. Ninguém está correndo, do ponto de vista físico, vai com o tanque que você tem. E alguns estão no meio da greve dos caminhoneiros. E no caso da Alemanha, não dá para não citar a reportagem da Deutsche Welle, foi propagada aqui no Brasil pelo Gerd Wenzel, que escancarou a fase de preparação defeituosa da seleção da Alemanha, bem diferente do que aconteceu aqui em terras brasileiras para a Copa do Mundo de 2014. A foto com Gundogan e Özil ao lado do presidente da Turquia, que pegou muito mal. Aí o Gundogan pede desculpas publicamente, o Özil não. Alguns jogadores chegaram a pedir o desligamento, o corte dos dois. O Löw e a comissão técnica acabaram bancando a permanência dos dois. Aí o Neuer fica sei lá quantos meses sem jogar, 1 ano sem jogar futebol, com o Ter Stegen fazendo ótima temporada. Chega o Neuer, tá aqui, o seu lugar é esse aqui, está aqui o seu lugar cativo. Outras convicções do técnico Joachim Löw também contestadas por jogadores, pela imprensa na Alemanha. Então, quer dizer, a Alemanha começou a Copa, diferentemente do que foi em 2014, meio de ponta cabeça, né? Isso está refletindo dentro do campo também. Eu acho que são crises diferentes, né? Acho que a crise da Alemanha é desse aspecto. A crise do Brasil é uma crise de jogador que se machuca, é outro tipo de crise, são questões diferentes. E entre nós, eu acho que a do Brasil é mais fácil de resolver nesse momento. Que a do Brasil a questão do Brasil são jogadores, né? É uma questão de como montar um time com menos jogadores, com jogadores machucados. Agora, a da Alemanha me parece de jogo e essas questões todas que estão fora de campo. E essas parecem, apesar da vitória heróica hoje, claro que uma vitória dessa é capaz de apagar tudo e agora os caras todo aquele cuidado, engraçado, né? Todo cuidado do maravilhoso para ganhar a Copa aqui no Brasil e, de repente, já deu uma relaxadinha, né? E veja o custo isso. da relaxada. Né? As coisas fogem do domínio. Foge um pouquinho, né? Foge um pouquinho. Você fala, mas isso fez perder a Copa? Isso fez jogar mal? Seguinte, se você pegar um fato em si, a foto com o presidente da Turquia, não vai fazer ninguém perder algo. Mas são fatos que vão se avolumando, somando e vão criando bico, e vão criando birra, e vão criando preocupações. E aí, quando você menos espera, as coisas não vão bem e aparece o Kroos e faz um milagre que foi espetacular. Estou vendo um número aqui que é sensacional, né? O Reus é um jogador na Alemanha que teve problemas de contusão e que o tirou, né, de situações muito importantes da seleção alemã. Ele, no jogo, foi o campeão dos sprints, né? 51% no jogo. Quer dizer, ações muito rápidas, né? Nem sempre longas, né? Podem ser ações curtas, assim, você ganha o jogo em 15 e 20 metros, as principais ações. E o Reus teve uma boa atuação. Mas é uma seleção que eu acho que, como as grandes, merece respeito, mas para o Brasil, nessa hora... A Alemanha... Gente, estamos numa situação que é melhor achar o futebol do que quem tentar encontrar adversário, né, Zé? Que é o caso também da Argentina, né? Quando você está numa situação dessa, o melhor, principalmente camisa forte, a Itália de 82, que não falava com a imprensa, os caras não sei. Nada melhor do que vitórias como essa. Se a Argentina conseguir essa classificação, eu tenho certeza que algum futebol ela vai achar que o caso da Argentina é um pouco mais dramático. O próprio técnico, ali dizem que os caras não falam com o técnico, a Argentina já está há muito tempo esperando esse milagre que não chega. Mas a Alemanha, por exemplo, essa vitória de hoje, ela dá um moral para os caras se fecharem, para curar essas feridas. E aí é benéfico a Copa do Mundo ser um tiro curto. Sim, porque é muito mais fácil fazer um pacto, vamos nos aguentar por 10 dias. Se for pensar, esses caras estão lá, estão na Copa do Mundo. Os caras estão no maior torneio de futebol do planeta, que acontece de 4 em 4 anos.
Será mesmo que os caras vão se auto-boicotar ou boicotar um time com a chance dos caras serem campeões? Estou falando para esses times, entendeu? Não faz sentido. Então não vai, né? Pois é. Você vai estender, você vai deixar... Nem que tome medidas drásticas. Ó, São Paulo, você não vai mais pisar aqui no treino. A Se a gente vai seleção resolver te sozinho. Mais 2 incomoda. semaninhas, depois vocês fazem o que quiserem. Interessante como essa vitória da Alemanha, né? Muitos enxergam por esse lado também. A possível classificação da Argentina, que será na Bacia das Almas, essa vitória de hoje da Alemanha, caso contrário, a Alemanha estaria virtualmente eliminada na Copa do Mundo. A vitória do Brasil contra a Costa Rica. Ó, teve um comentarista aqui do Linha de Passe, uma denúncia, né? Que no grupo, tem um grupo lá, a Linha de Passe Copa, onde a gente discute as pautas e tudo mais. E esse, eu não vou entregar quem é, mas esse comentarista, quando sai o gol do Brasil, nos acréscimos, ele escreve no WhatsApp, esse gol foi para ganhar a Copa. É verdade. Ele escreve. Esse tom, inclusive. Exato. Não vou entregar quem é. Mas esse gol ganhou a Copa. Exato, exatamente. Então, assim... Bom, já teve um gol para ganhar a Copa também hoje da Alemanha, né? Só faltou dizer que... Tem muita gente com gol para ganhar a Copa. Volta a Espanha tem um gol para ganhar a Copa. Cristiano Ronaldo fez um gol de falta para ganhar a Copa também. Exato, na primeira rodada. Só a Argentina não quando tem. pinta o passe. Aí ele não... Não. Mas não vamos entregar. Vamos cometer a indiscrição aqui de dizer... Mas teve isso. Tem aqui, quer ver o fã de esportes? O Nivaldo Lopes, que se lembra de um lance que foi capital. Hoje aqui, a maioria de nós tem elogiado o uso do VAR, do árbitro de vídeo, durante a Copa do Mundo. Mas ele diz, poxa, ninguém vai falar do pênalti que não deram para a Suécia, cometido pelo Boateng no primeiro tempo. De fato, parece não, né? Não trabalhou o VAR, né? Me parece que o árbitro de vídeo, ele não alerta o árbitro. Ele não achou pênalti. Não achou pênalti. Exatamente. Como no lance do Brasil e Suíça. Não achou pênalti. Que é a questão que vai desmistificar essa história que o VAR vai resolver a questão, Tudo não vai. né? Tudo não vai. Pode acontecer. O pênalti é interpretativo. O cara que está vendo no vídeo pode achar que Nossa, foi pênalti. você Exatamente. continuará não concordando. Não é que vai baixar a justiça divina lá e vai resolver. Não, esse é um lance que foi pênalti e o cara... São lances, não. esses dois do Brasil e esses são lances de empurrão, claro. Empurrão, carga com falta. O do Não Boateng é uma alavanca que fala, né? Que é a perna embaixo E aqui em cima, quer dizer, você tira a possibilidade dele prosseguir, dominar a bola, ou assim, mesmo que tivesse ele saindo com o goleiro. Assim, eu fico imaginando internamente como é que eles vão lidar com isso. Porque é o seguinte, você não pode usar esse lance do Brasil ou esse lance contra a Suécia como diria o professor Salvo, em fóruns de arbitragem, em cursos, falar assim, gente, este empurrão não é falta, empurrão é falta, a menos que ele não tenha ocorrido. Por exemplo, o Neymar, ali, travado com... Foi falta? Não. Foi uma cena. Ali não foi falta. Agora, é engraçado, os dois do Brasil, não vou dizer que é efeito do Coronel Nunes, mas assim, no Brasil teve 2 lances de VAR, né? Um botou um gol no placar, o outro tirou, e corretamente, mas errou no primeiro. Sim, mas eles... Cara, Os coitadinhos do sueco não fizeram nada errado. Nada errado, mas foi uma... Na FIFA, mas teve o lance do Talvez, pênalti. assim, na jogada do jogo, sim, revendo o lance, acho que talvez o árbitro entendeu que foi um contato de jogo. Perfeito. A velocidade do jogo. Aí o VAR justamente vem para poder auxiliar o cara quando ele fala, não sei. Sim, o que alguns estão fazendo, né, talvez seja muito forte isso, mas podem preferir fazer. Diante de um lance de dúvida, ele marca. E aí vai pro VAR. Aí o VAR, porque ele já parou o jogo. Isso. E aqui poderia ter sido, mas o VAR falou, você está certo, pode ir embora. Vai embora. Agora, cara, mesmo assim, é uma Copa que eliminou muito daquelas conversas. Pô, a Copa tá terrível. A Copa está manchada. Tá manchada. Pô, é só erro, é só decisão errada, é só... E o VAR, cara, eu acho que ele vai filtrar, mas não vai eliminar. Até porque é o seguinte, quando for interpretação, ela continua existindo. Tanto quando o árbitro, quando é convocado, ou ele vai ali, ó, fora do campo para ver o lance, a decisão é só dele. Sim. E ele pode entender diferente da gente. E teve o auxílio. Essa questão... O Colina, Eu lamento, o Colina, que é um dos defensores do VAR, compara um paraquedas, né? Um seguro. Então, paraquedas às vezes falha.
E nesse caso nem é o paraquedas que está falhando, ele simplesmente não é acionado. Se você não puxar a cordinha, Não vai. o paraquedas não vai funcionar. Porque existem situações que o futebol e os lances do futebol eles são vistos de maneira diferente em diferentes regiões do planeta. E os árbitros também têm maneiras diferentes de encarar determinada jogada. O lance do Brasil, por exemplo, o Calçade acha que deveria marcar, eu acho que não deveria marcar. O Mourinho e o Wenger concordam comigo, outras milhões de pessoas concordam com o Calçade. Eu acho que ele está segurando, o Miranda está segurando o braço do Zuber. E o Zuber faz, sai para lá, quero jogar. Eu não marcaria. Ingênuo foi o Miranda. Aliás, foi a tremenda cortina de fumaça que a CBF utilizou e o Tite também, ontem até, exaltando, né, na coletiva, para esconder um pouco os problemas do time de futebol. Agora, pode acontecer amanhã o contrário, a favor do Brasil. Quase aconteceu, que seria um escândalo, né? Porque o pênalti foi dado. Eu acho incrível que ele tenha achado aquilo pênalti sem VAR. O campeoníssimo dinamarquês ontem, e o Neymar até xingou o coitado do juiz, né? Pois é, o cara dá um pênalti desse para ele, o VAR... Só que com o VAR não dava. O cara falou assim, amigo, peraí, não dá. Esse aí não dá para você... Eu acho que entra... Tudo bem, o árbitro pode ter caído nessa. Mas a atuação teatral dele, assim, vai atrapalhar muito. Sim. Talvez o VAR até ajude a marcar uns pênaltis que os caras olham e falam assim, imagina... A imprensa inglesa chegaram a usar a expressão trapaceiro para rotular o Neymar. A repercussão internacional. Carlo Tem muita Ancelotti gente... se posicionou. Tem muita gente aqui no Brasil, porque é perseguição, coitadinho, não sei o que, bababá. Não é aqui no Brasil, as críticas são no mundo inteiro. O mundo inteiro vê a Copa. E é o jogador marcado. Que nem aqui no Brasil o jogador cai. Aquele que se joga toda hora. A gente já fica desconfiado e o juiz também fica desconfiado, mesmo sem VAR. O cara se joga. Lembra do Wagner Diniz no Vasco? Tem jogador caía 10 vezes por jogo na área. Não tem pênalti em cima do cara. O Edilson, Capetinha, tinha uma época da carreira dele, não marcava um pênalti no Edilson. Eu acho que ele é um jogador muito grande para estar nesse grupo aí de entrar nessa roubada. E é uma recaída, né, Calçado? O pior é isso, é uma recaída. Tínhamos superado isso e voltou a isso. Aí que a gente falou outro dia aqui do contexto, do Barcelona. Ali ele estava, diria até encaixotado numa situação. Mas precisa. Aqui você... Seguinte, o gigante aqui é este aqui, 10. Tem ainda o Luis Soares. Você já ouviu falar no Iniesta? Tem uma história. Ali, olha o time onde você está. Perfeito. Então você tem... o seu lado é o lado esquerdo. Quando perde a bola, você volta, vem ajudar o Jordi Alba, que é um lado muito frágil da equipe. Então vem. Então ele tinha assim, uma série de questões completamente abandonadas a partir da saída do Barcelona. E que fizeram muito bem a ele. Porque é o seguinte, esse festival no Barcelona, os caras falaram, não acontecia. Não tinha amigão. Não acontecia e não era porque uma pessoa o domava, né? O clube, o ambiente o controlava. O ambiente fala. Às vezes o ambiente não... Isso é. O ambiente fala... inibe determinadas atitudes, né? E não se pode dizer, tá vendo? Mas ele joga muito mais no PSG. Não, pior que não. Não joga no PSG e não joga na Seleção Brasileira mais do que jogava... Do ponto de vista coletivo. Em 2015, especialmente. Assim, por quê? Porque ali, ele, sem perceber, talvez, conseguir extrair o melhor. Então, assim, eu acho que cabe uma reflexão. Assim, eu não acho que não pode falar ou pode. Eu acho que quando você fala dentro do fato, qual é o problema? O cara é um jogador gigante do futebol. Só que você tem que saber lidar com tudo isso. Né? Você não pode só ficar com o bônus. Claro. Tem que entender que tudo tem. Então, e mentalmente, eu acho que esse é o grande problema da seleção brasileira. Talvez hoje é alcançar o jogo, mas o jogo se joga aqui também. Muito. O Fábio Luciano fez um comentário muito bom hoje, uma análise sobre essa questão do Neymar, que eu achei muito boa. Sobre a questão de como lidar com um jogador assim e falando sobre quando, no caso são 23 atletas, né, quando o grupo vai lá e digamos assim, doma a estrela. Sim. Você não pode fazer isso aqui, ó, porque nós não queremos. Porque você vai nos atrapalhar. E nós somos 22 e você é 1. É isso. Em outras palavras, foi o que ele falou. Então, você vai ter que fazer desse jeito aqui, porque é assim que tem que ser. Ok? Beleza, tudo bem. Não fez? Bonitão, o que houve? Nós combinamos uma coisa, você fez outra. Nós somos 22, fora a comissão técnica, né? Os demais envolvidos. Por que você vai fazer do seu jeito? Ele falou, futebol não é tênis. Não é esporte individual. E é isso. E isso é grandeza do grupo. Exato. É grandeza. E parece não existir. Né? Aliás, a TV Globo legendou lá
o que o Marcelo fala para ele na hora ali da... Bora. E foi uma postura legal do Marcelo. Só faltou ele mandar chega de frescura e vamos lá. Ou outra palavra que ele quisesse usar, né? Vamos, como que ele diz? O que está vendo aqui? Vamos lá, vestiário, acabou, ganhamos o jogo. Chega, né? Que negócio é esse? Agora, quem é o Marcelo? O Marcelo usa a braçadeira de capitão no Real Madrid e tem o hábito de fazer autorofilismo com taça, né? Como os caras do Real Madrid vivem fazendo, fica levantando taça toda hora. Cara, espírito vencedor, jogador acostumado a ganhar, acostumado a jogo grande. Real Madrid teve para ser eliminado várias vezes nessa temporada. Não foi nem primeiro da fase de grupos da Champions League, mas o time vai se... né? Ele precisava de um... Vai e ganha de novo. Se precisava de uma temporada para virar mais cascudo, essa aqui foi... Exatamente. Pós-graduação. E ele está lá há quanto tempo? Esse é herdeiro do Roberto Carlos. Quer dizer, o cara herdou a posição capitão de um cara grande, né, na história do clube. E está lá esse tempo todo e foi vendido pelo Fluminense com 17 anos. E ele deu uma entrevista ao lado do Tite, quando o Tite escolheu o primeiro jogo, você vai ser o capitão. E eu estou ali vendo a entrevista, né? Quando pergunto da importância para ele, eu falo, lá vem uma resposta... Não, sabe o cara que fala assim, resumindo, eu acho justo, sou o segundo capitão do Real Madrid. Ele assumiu a condição e desfrutou dela. Né? Eu falei, peraí, tem um negócio legal aqui. O cara não tá... Porque esse negócio de ficar, eu acho um horror. Esse negócio de ficar abraçadeira, para mim, é um gesto então, frágil, de fragilidade. Para voltar na conversa de ontem, né? Não que a gente vá prolongar essa conversa, porque foi de ontem, mas por que não efetivar um capitão, o cara como capitão? Por que você não tem um líder, um cara em quem você possa confiar dentro do campo? O Marcelo está afim de assumir isso aí. Se o cara mostra que está afim, e se mostra que está afim é porque sabe liderar. Sim, e ainda puxou o Neymar pelo braço na hora que ele foi atrás do árbitro ali no caminho do túnel, né? No caminho do vestiário, aliás. O Neymar já ia para o lado do vestiário. É isso que a gente viu. Fora outras situações que acontecem certamente no dia a dia que a gente não tem acesso, que ninguém está vendo, só eles. O mental, assim... Por que as pessoas, alguns investem até de uma forma profissional nisso? Né? Infelizmente, o futebol tem muitas lacunas. O futebol tem, na questão de conhecimento, assim, o futebol ainda tem uns pontos, por exemplo, psicologia não se pode do esporte, que é o quê? Rendimento. É para tirar do jogador o máximo rendimento. É ganhar. É outra psicologia, não é o clínico. Se ele tiver um problema, é outro profissional. Estou falando de profissionais especializados no esporte, que trabalham com atletas de alto rendimento, de esportes coletivos e não coletivos, individuais. Então, tem profissionais, o Brasil tem, o mundo todo tem caras específicos. Você chega no futebol, você ouve, mas o professor... Os caras têm medo. Só que isso pode gerar Você pode criar uma grandeza competitiva, de encarar situações muito difíceis e melhorar o nível dos caras. Isso eu acho que a gente nisso a gente falha. Vejo seleções que tem caras muito mais... Eu acho que caras maiores nesse ponto, assim, um exemplo básico de gigante. Assim, o cara que... O Cristiano. Isso. O Cristiano, cara, ele não tem essa com ele, não. Voltando ao começo da conversa, eu acho que essa é uma diferença hoje no caos ou na situação difícil que estão encarando o Brasil e a Alemanha. Me parece que a Alemanha ela é mais serena nesse aspecto, da cabeça. A gente não está jogando nada, mas a gente vai ficar martelando e uma hora esse gol vai sair, a gente vai conseguir e tudo mais. E quando acabar, todo mundo vai falar muito obrigado, valeu aqui, vamos para o próximo jogo. Isso me parece. Acho que de jogo, acho que está devendo, tanto ou mais que o Brasil, talvez mais. Mas essa questão de cabeça... Todo grupo vai procurar o seu líder nessa hora. Eu acho que é uma característica muito brasileira e há muito tempo, que até se mistura com a característica da sociedade brasileira, de que nós precisamos de um cara que vai levar a gente sozinho nas costas e tal, de herói e tudo mais. Vamos ao intervalo, nós voltaremos com mais linha de passe na sequência. Vamos falar um pouco sobre a seleção da Bélgica e seu futebol até aqui, em 2 rodadas. Claro que vamos ponderar os adversários, mas um futebol encantador nessas 2 primeiras rodadas da Copa do Mundo. Até já.